Elias recebe o recado da rainha má, da rainha Jezabel, e disse: olha, Elias, amanhã, a essa hora, eu vou tirar a tua vida, assim como você fez a esses profetas, aos meus profetas, eu vou fazer a você. E em uma atitude desesperada, ele foge para o deserto. Ele caminha durante um dia inteiro em um solo arenoso, em um solo escaldante, sem água, sem alimento, mas ele foge por temer ser morto. Então, quando nós olhamos o Elias do capítulo 18 e o Elias do capítulo 19, nós vemos uma diferença. O Elias do capítulo 18 estava cheio de fé, estava cheio de poder. Ele não temeu 850 homens. E Deus ouviu sua oração e Deus mostrou que era o verdadeiro Deus. Mas o Elias do capítulo 19, ele estava angustiado. Ele começou a ficar desesperado. E ele fugiu com medo de uma mulher, com medo de uma rainha. E é difícil muitas vezes nós entendermos como que alguém do nível de Elias, imagine se nós fôssemos comparar a nossa vida espiritual por níveis. Elias estava lá no topo, né? Acima de qualquer um de nós, porque ele tinha comunhão com Deus, porque ele não provou a morte. Somente ele e Enoque foi arrebatado ao céu sem provar a morte. Imagina o privilégio que ele tinha. Mas como é que alguém que tem tanta comunhão com Deus, alguém que é tão íntimo de Deus, chega a tal situação? É porque Elias não foi o primeiro e nem será o único. Por todos os dias nós desfrutamos da fidelidade divina. Porém, quando as tribulações chegam, a fabilidade humana, o nosso lado falho, ele tende a esquecer que Deus é infalível. Ele tende a esquecer que Deus é incomparável, que Deus não erra, que Deus não falha, que Deus está acima do ser humano. E foi isso que aconteceu a Elias. Ele estava desanimado, ele estava angustiado, ele estava cheio de dúvidas. Ele permitiu que a dúvida invadisse o seu coração, porque ele tinha sido ameaçado de morte. E ele foge para o pior lugar que um ser humano pode viver, que é o deserto. Porque no deserto não tem sombra. São poucos os lugares que existe um oásis, mas no geral, no deserto não tem sombra, no deserto não tem água, no deserto não tem alimento. É somente o sol escaldante durante o dia, e à noite a temperatura se inverte. É o frio intenso, porque o clima deserto, ele tem essas características. E ele prefere ser morto por Deus a ser entregue por uma ímpia. Esse homem, ele já tinha presenciado que muitos profetas verdadeiros do Deus Altíssimo tinham sido mortos a mando de Jezabel. Ele não esperava que a sua vez chegaria. Afinal, ele era amigo de Deus. Ele passou a
duvidar das promessas de Deus. Ele passou a duvidar da força de Deus. A psicologia de autoajuda, ela diz que você é forte, que eu sou forte, que nós somos fortes. Basta apenas você olhar para dentro de você e olhar para o seu eu interior e despertar esse gigante que existe dentro de você. Não é à toa que em 2015 houve um aumento de quase 50% nos livros de autoajuda vendidos no Brasil. Diz que você é autossuficiente. Basta apenas olhar para você, para a força de vontade que existe dentro de cada um de nós. Só que as letras sagradas, a Bíblia Sagrada, ela diz o contrário. Ela diz que nós somos vencedores não porque nós somos fortes, mas apesar de sermos fracos. A Bíblia Sagrada, ela diz que nós somos falhos, ela diz que nós somos fracos, que nós temos limitações. É o contrário da psicologia de autoajuda. E nós temos tantas limitações que nos tornam vulneráveis. A primeira é a limitação física. Com o passar do tempo, as rugas vão tomando conta dos nossos rostos, os cabelos vão ficando brancos, as pernas vão perdendo as forças, as dores passam a nos visitar com maior frequência. É a limitação física, é a condição humana. Nós também temos as fraquezas emocionais. Quantas vezes você passou noites inteiras sem dormir por alguma aflição que estava atingindo a sua alma, por alguma preocupação que roubou o seu sono, e lágrimas molharam o seu rosto. Você clamou e você pediu a Deus. E muitas vezes quando passamos por ela, nós dissemos, mas são coisas tão pequenas. Eram coisas tão pequenas e nos deixamos abalar. Porque nós temos emoção, nós somos dotados de emoção. Nós temos as fraquezas morais. Quantas vezes você pode ter dito para Deus, Senhor, eu não vou mais errar, não vou mais cair nesse pecado. E a sua oração foi sincera e você pediu forças a Deus. E dias depois, e momentos depois, você voltou a cometer o mesmo erro. Porque existe a fraqueza dentro de você, existe a fraqueza dentro de nós, a fraqueza moral, existe a fraqueza espiritual. Porque o bem que nós deveríamos fazer, muitas vezes não fazemos. E o mal que era para nós não fazermos, nós acabamos fazendo. E quantas vezes estamos tão esgotados espiritualmente que dizemos, Senhor, eu não tenho forças para continuar, eu vou desistir da caminhada, eu abro mão de tudo. Mas é nesse momento que Deus olha para nós, Ele vê que nós somos fracos, nós somos limitados, e não nos rejeita, não nos esculacha para fora da sua presença, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. É o texto que nós lemos lá em Romanos 8. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São nesses momentos que achamos que estamos só, que achamos
que até as nossas orações não são ouvidas. Contudo, existe aquele que é o intercessor, aquele que intercede por Deus junto a nós. Ele intercede por Deus junto a nós. Ele está dentro de nós. Ele intercede por aquele que está sobre nós. E Ele sabe o que pedir. Porque muitas vezes não sabemos o que pedir. Olhe para o livro de Reis. O profeta que tinha comunhão com Deus, que tinha intimidade com Deus, ele diz: Senhor, basta. Chega, Senhor. Tira agora a minha vida. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. Eu pergunto a você: Deus ouviu a oração de Elias? Nesse aspecto ele não ouviu. Nesse aspecto ele não ouviu, porque ele não sabia o que estava pedindo. É o que muitas vezes acontece com nós. Às vezes nós pedimos a Deus uma pedra, pensando ser pão. Às vezes nós pedimos uma cobra, pensando ser peixe. E o Senhor não nos atende, nós não entendemos o porquê. É porque Ele quer o melhor para nós. É porque Ele tem o melhor para a nossa vida. E muitas vezes é necessário nós irmos para o deserto para ouvirmos a voz de Deus, porque no deserto nós nos tornamos mais sensíveis, nos esvaziamos do nosso orgulho, nos esvaziamos do nosso eu, na solidão, onde não tem ninguém, que Deus aparece para nós e fala conosco, e nos dá o conforto, e nos dá a sua palavra, e nos dá o alimento para prosseguirmos. Porque Deus, amados, Ele nos chamou, como diz o apóstolo Paulo, Ele nos predestinou, Ele nos chamou para uma grande obra, para estarmos na sua presença. E não somente nos chamou, mas Ele nos justificou. Porque nós não somos justificados pelos nossos atos, pelas nossas boas ações, pela nossa integridade. Porque nós somos pecadores. Porque nós cometemos falhas, seja com pensamento, seja com palavras. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, e o seu Espírito Santo intercede por nós. Então que você possa receber da força de Deus. A força não vem de mim, a força não vem do pastor, a força não vem do homem. O alimento espiritual quem te dá é Deus, quem te dá o Espírito Santo, que te dá a água viva, que te dá o alimento que é a sua palavra, que te dá o ânimo, que te dá a perseverança para prosseguir. E saiba e agradeça por tudo aquilo que você tem passado, porque o Senhor está te modelando, o Senhor está te tornando parecido com a sua imagem, parecido com a imagem do seu filho.